Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Clube Criativo. Eu sou a Ju e na aula de hoje você vai aprender a confecção desse vestido lindo Três Marias, decote V, lastex nas costas e a frentinha toda forrada com todos os detalhes de acabamento e aqueles macetes de costura que você só aprende aqui. Vem comigo! Então eu já estou aqui com os meus moldes todos cortados e identificados, então depois que você receber o seu molde, colar todas as partezinhas, você vai observar que tem tudo descrito. Aqui, por exemplo, a frente transpassada, ó, 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido, então eu gosto de deixar o moldezinho assim, sempre em cima para eu identificar todas as partes. Então você vai receber tudo identificado, o que é forro, o que é tecido e quantas vezes você precisa cortar cada uma dessas partes. E aí a gente vai iniciar a costura, começando a montagem da parte transpassada da frente. Então eu vou separar, que essa vai ser a primeira parte da nossa costura. Então aqui a gente vai iniciar colocando o forro na parte da frente. Então eu tenho aqui 2 partes do tecido, e aí eu vou posicionar forro direito com direito, e do outro lado forro direito com direito. Então a minha primeira parte vai ser uma costurinha reta, unindo o forro com o decote do tecido. Então aqui para adiantar, eu já overloquei todas as partes do meu tecido. O meu forro, como ele é um forro de malha, a malha ela não desfia, então não tem necessidade de overlocar a malha também, tá? Então eu já adiantei e overloquei todas as partes. Ai, Ju, mas o tecido é amarelo, você overlocou de branco. Eu gosto sempre de olhar o fundo do tecido. Então essa linha de overlock, que é a linha de acabamento, eu gosto de deixar ela bem próxima com o avesso do tecido, então por isso eu overloquei de branco. Mas as costuras que eu vou fazer agora já vai ser nesse tonzinho de amarelo. Então já com as partes overlocadas, agora sim eu vou lá na máquina e vou unir esse meio. Então as frentes costuradas, agora a gente vai lá no ferro, a gente vai passar, abrir essa costura, jogar toda ela para o lado do meu forro e aqui eu vou passar aquela costurinha de segurança bem em cima, deixando a peça bem alinhadinha para que esse forro depois não fique voltando e aparecendo do lado direito. Então eu vou passar e fazer o pesponto de segurança. Então aqui eu joguei toda a minha costura para o lado do forro e aí eu vou passar a costura desse ladinho aqui, para ela prender esse forro. A costura pronta, ela fica assim, a hora que a gente virar, esse vai ser o direito da minha peça. Então do direito não vai aparecer nenhuma costura de pesponto, mas o pesponto vai estar aqui, segurando esse forro. Primeira parte pronta, eu vou reservar e agora eu vou pegar a minha parte das costas. Então agora na costa a gente vai marcar 10 centímetros de baixo para cima e nessa região aqui a gente vai costurar o lastex. Para costurar o lastex, tem muita gente que já enrola, ó, lastex, então vamos lá. O que é um lastex, Juliana? Ele é esse fiozinho elástico, ó, que a gente coloca ele na bobina e costura normalmente na sua máquina doméstica. Dá pra gente enrolar direto na máquina, mas a máquina ela acaba tensionando muito esse lastex, então ele não vai esticar da forma que ele deveria. Então eu ainda prefiro, mesmo perdendo um pouquinho mais de tempo, eu prefiro enrolar ele na mão, tá? Então a gente posiciona, você vai dando uma tensionadinha nele e vai enrolando ele na bobina. Então ele acaba rápido, você vai acabar perdendo um tempinho a mais, mas todas as vezes, mesmo não passando ele ali no tensionador para encher na máquina, ele acaba esticando muito. Então vale a pena você perder um pouquinho mais de tempo aí, mas ter um resultado melhor depois no final. Então aqui na máquina eu vou tirar a minha bobina com a linha e vou colocar no lugar a minha bobina com o lastex. Puxou o lastex aqui para cima. Aumenta o ponto, então aqui normalmente eu costuro na largura 3.
eu vou colocar na largura 4,5. Importante você ter um retalhinho do tecido para você testar e aí você vai regulando se vai precisar mexer na tensão da linha da máquina, se vai precisar aumentar ou diminuir o ponto, você vai ver tudo isso agora costurando no seu retalhinho. Voltei a linha normal aqui porque eu esqueci de fechar o meio da costa antes da gente passar o lastex. Então eu vou unir direito com direito, vou passar uma costurinha reta aqui a 1 centímetro e depois eu troco e ponho o lastex na bobina. Então, para dar um acabamento melhor na costura, a gente sempre vai no ferro e assenta. Abre essa costura, uma para cada lado, para ela ficar bem alinhadinha. E agora eu vou vir passando o lastex com o direito para cima. Lembrando que como o lastex está na bobina, então o elastinho tem que ficar para o lado de baixo. Então eu vou começar passando daqui para cá até da altura de 10 centímetros. Então essa é a costa com o lastex pronto, olha que efeito legal que dá. Então eu deixei aqui em torno de 10 centímetros. Se você tiver dificuldade em fazer esse alinhamento, essa distância certinha, você pode riscar o seu tecido com um giz de tecido ou uma caneta que saia depois e você ir acompanhando para ele ficar bem alinhadinho, bem certinho. Agora aqui na parte do decote, a gente vai fazer só uma costurinha aqui, ó, virando, mais fácil para vocês visualizarem. Virando a overlock, fazendo uma barrinha aqui no decote, para a gente poder unir depois com a frente, tá? Então agora a gente vai unir costas com frente aqui pelo ombro, tá? Direito com direito, e agora vocês prestem atenção nesse pulinho do gato aqui, que a gente chama de sanduíche. Eu vou posicionar direito com direito, bem alinhado aqui, terminando no forro, e aí eu vou passar o meu forro pro lado avesso, ó. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou cobrir esse meu ombro, direito com direito do tecido e o forro do lado avesso da minha costa. Vocês podem alfinetar e a gente vai passar uma costurinha, porque aí ele vai embutir toda essa parte aqui do ombro. Então depois de unir o ombro, a gente vai desvirar. E aí ele vai ficar assim, direito e avesso. Então ele não vai aparecer essa costura do ombro, ela vai ficar toda embutida. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Então eu vou posicionar direito com direito e jogar o meu forrinho lá para trás e passar uma costurinha reta aqui. Então aqui a gente vai marcar esse piquezinho do transpasse, ó, já marquei nas minhas duas partes. E aí eu vou unir pique com pique. Então esse é o transpasse que precisa ter na minha frente. Aqui eu já vou passar uma costura para unir e depois fechando as laterais, tá? Então a gente vai unir pique com pique. E a costura aqui é só para prender. Agora aqui nessa parte de baixo do busto, a gente vai passar um ponto e fazer um franzido no ponto mais largo da sua máquina. Agora a gente vai franzir essa parte do busto até ela encaixar aqui no nosso cos da frente. Então é um franzidinho bem leve, você vai distribuir, tentar centralizar e aí a gente vai encaixando ele aqui. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha em todos os meios, porque aí fica mais fácil eu saber o tanto que eu preciso franzir, ó. Então tá vendo, se eu ponho pique com pique, ó, ainda tá faltando um pouquinho. Então eu vou puxar e vou ajeitar um pouco mais esse franzido, deixando ele mais ali pro meio do busto. Ó, então aqui ele já deu a quantidade de franzido. Aí se achar que tá muito de um lado só, é só ir distribuindo e ajeitando ele bonitinho. E aí nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora com o franzido
franzido já distribuído, eu vou costurar o cos no meu vestido. Então, pique com pique, e eu vou posicionar o primeiro cos aqui, direito com direito. Já coloco na marcaçãozinha, e aí eu venho distribuindo do meio pra fora e do meio pra fora. Essa parte do franzido é importante você fazer com calma e ajeitando todo franzidinho aqui, ó, para ele não ficar dobrado quando a gente costurar. Então, se você preferir sentir mais segurança, você pode alinhavar. Então, eu posicionei aqui o cinto direito com direito. Mas essa parte do cinto, ela vai ser embutida. Então, eu vou vir aqui com o meu outro cinto e aí eu vou posicionar direito com o avesso, para a hora que virar, ele não aparecer a costura em nenhum dos lados. Então, eu vou lá novamente, pique com pique. E aí eu vou costurar todas essas camadas juntas. Então, aqui a gente faz o famoso sanduíche, né? Então, nossa parte principal vai ficar no meio e depois de costurado ele vai ficar assim, ó, embutidinho dos dois lados. Então, lá na máquina a gente volta ao ponto normal. Eu costumo costurar com o comprimento do ponto 3 e a gente vai passar uma costurinha prendendo todo esse tecido junto agora. Então, nossa peça costurada vai ficar assim. Eu já fui lá no ferro, já assentei essa costura, ó, então direito, avesso, fica um acabamento bonito, bem limpinho dos dois lados. Agora a gente vai reservar essa parte do busto pra gente começar a trabalhar com o franzido das nossas saias. Então agora eu já vou começar a trabalhar com os babados franzidos. Então tá aqui meu franzido 1, que é o superior, e o franzido 2, que é o maior e inferior. Primeira coisa, eu vou unindo eles em uma das laterais. Então eu posiciono e de um ladinho só eu vou passar uma costura reta nos dois. A gente vem aqui, direito com direito, e na lateral eu passo uma costura reta, aqui e aqui. Então eu já fiz as costurinhas aqui unindo o mesmo lado. Agora a gente vai franzir a parte de cima. Então eu vou começar aqui com o menor. Para franzir agora, a gente vai fazer um truquezinho que eu faço com o zigue-zague e uma linha de bordar, tá? Então ali na máquina eu vou mostrar para vocês como que a gente regula para franzir. Então aqui na minha máquina eu vou colocar no ponto zigue-zague, eu vou vir com a minha linha de bordar, deixo uma sobrinha para ela não escapar. E aí eu vou costurar aqui no ponto zigue-zague, mantendo essa minha linha no meio do calcador. E aí eu vou desenrolando e vou costurando até o final. Esse tipo de franzido eu gosto de fazer sempre quando é uma área muito grande que a gente tem que franzir. Que aí não tem problema da linha arrebentar na hora que você estiver franzindo. E aí é só manter o nosso cordão bem ali no meio, centralizado, e ir passando o zigue-zague até o final do tecido. Passei a costurinha onde a gente vai sobrepor esse franzido nesse e depois esse franzido na saia. Agora a mágica acontece quando a gente puxa o cordão de bordar. E aí ele faz o franzido, corre sempre que já arrebentar a linha e fica muito mais rápido e mais fácil pra gente franzir. Então aí a gente vai franzindo todo esse babado de baixo até ele dar essa medida de cima. Como eu sei, o que eu uso como referência? A nossa costura da lateral, costura com costura. Então aqui você já pode posicionar e pôr um alfinete para limitar que esse seu franzido tem que vir até aqui. Então a mesma coisa que a gente fez no busto, você vai franzindo e vai distribuindo até ele dar o tamanho. Então agora com o franzido no tamanho correto, eu vou posicionar direito com direito, partindo aqui da minha costura da lateral. Então eu jogo o franzido por cima e aí eu vou alfinetando e ajeitando esse franzido por todo o comprimento do babado da saia. Então ele vai ficar assim, já coloquei os alfinetinhos todos para prender em
todo o comprimento. E agora lá na máquina com a distância de um pezinho, porque a ideia é essa costura agora cobrir esse meu ponto de franzido. Eu vou costurar unindo as duas partes. Então esse é o nosso primeiro babado, ele tá pronto, olha que bonitinho que fica. Depois vocês vão lá no ferro, passa, acende essa costura, sempre com o excesso de tecido pra cima, para ele ficar bem alinhadinho. E a gente vai franzir agora o segundo babado. Só que antes a gente precisa montar a parte da saia. Então eu vou pegar ali, ó, uma lateral também. Então eu vou posicionar a minha frente e a parte das costas. Então fecho o meio das costas e aí eu costuro uma das laterais para eu ter essa medida e vir franzindo agora o segundo babado, tá? Então eu vou reservar e eu vou vir aqui com a minha parte da frente. Aqui no molde ele já tem um piquezinho que indica o centro das costas, ó. Então já tá marcadinho. Esse aqui é o meio da minha costa. Vou passar uma costura reta aqui e depois eu vou unir costa com frente numa costura reta. Então eu já uni o meio das costas, agora eu venho unir a lateral. As costas, ela é franzida, a parte do busto. Então isso aqui vai franzir. Aqui ele é assim mesmo, tá? Ele vai ser uma reta e uma curva. Porque a nossa parte da frente, como não tem o lastex, então ela tem que formar a cintura. Agora que eu vou posicionar direito com direito, a medida ela dá certinha, então você vai vir só alinhando e costurando essa lateral. Então agora aqui com a minha parte da saia já costurada frente e costas, eu venho com o meu segundo babado para colocar ele aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai limitar a costura com costura das laterais e aí a gente vem puxando a linha de bordar até o franzido dar toda a parte da frente e depois toda a parte da costa. Franzido distribuído, agora a gente vem e vai fazer a mesma coisa, costura com costura, vou alinhar a frente e vou alinhar costas, alfineta e passa tudo junto na costura reta. Então essa é a nossa saia pronta, a parte de cima da saia, os dois babados. Agora eu vou vir para a parte do busto. Então eu vou fechar a lateral, a mesma lateral que eu fechei a saia. Então aqui eu já posicionei frente com frente, então eu vou fechar essa lateral aqui. Vou unir cava com cava e a parte do cinto vai terminar ali junto com o lastex, passo uma costurinha reta aqui e aí eu venho unindo a saia no busto. Então aqui com a lateral fechada, eu venho posicionando frente com frente, costas com costas, direito com direito. Então eu vou sobrepor a minha peça, frente com frente, costa com costa. Começo distribuindo sempre da costura. Então eu vou posicionar costura com costura e já vou ali e posiciono a ponta e volto distribuindo toda essa parte para ela encaixar bem bonitinha. Lembrando de pegar os dois tecidos aqui da parte do cinto. Agora a costa, quando a gente estica, ela dá o tamanho certinho. Então o que eu vou fazer? Vou colocar meio com meio. E aí eu vou esticando e costurando isso direto lá na máquina, tá? Então costura com costura, ponta com ponta. E aí essa parte do lastex eu vou esticando e vou unindo tudo. Então metade com metade eu estico e costuro e a outra metade estico e costuro. Com a saia já unida no corpo, agora a gente vai fechar toda essa lateral que ficou aberta. Então eu vou posicionar direito da frente com o direito da costa lá do outro lado, ó. Então
Então eu vou vir cava com cava e aí você vai se atentar para bater todas essas costuras, ó, cintura com cintura, o final da saia e todos os franzidinhos para que toda a costura da lateral termine bem alinhadinha. Então o nosso vestido tá montado, a gente vai só para a parte de acabamento. Aqui nele falta a cava, que a gente vai fazer a vira, e a barra. Só que antes a gente vai montar o forrinho que vai aqui por dentro. Então eu vou reservar o nosso vestido e vou pegar a parte da saia do forro. Para montar a saia do forro, ela é bem simples, então eu vou colocar a frente e a costa vai ser a mesma coisa que nós fizemos aqui no vestido, ó. A parte reta eu vou unir, costa com costa, e depois eu vou montar as laterais. Então aqui meu forro já tá todo fechado, já abri as costurinhas no ferro, frente, costas onde tem a costura. Vai virar uma emboleira de tecido, então vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai embutir esse forro na saia. Então aqui eu vou pegar o meu vestido e eu vou virar ele do avesso. E eu vou costurar a minha saia aqui, logo abaixo do cinto. Só que eu não vou costurar embaixo, eu vou costurar em cima, que é pra ela embutir. Então eu vou vir, vou jogar tudo lá pra baixo. E aí eu vou vir com o meu forro virado pro lado direito. Eu vou vir e vou colocar ele aqui dentro. E aí eu vou vir posicionando, ó, a costura da costa com a costura da costa. Então vai ficar direito com o avesso. Então o meu forro vai ficar virado para a parte da costa e não da saia, para a parte lá da costa do busto. Costura da lateral com a costura da lateral. Do outro lado a mesma coisa. Costura com costura. E lá na máquina a gente vai distribuindo toda a parte da frente aqui. E a gente passa uma costura reta em tudo. Então agora, costurado, a gente vai desvirar tudo isso aqui. E o nosso forro vai ficar assim, ó. Então ele vai tampar toda essa costura. Esse vai ser o avesso do nosso vestido, tá? Agora, na máquina eu já viro uma barrinha só para esconder o overlock. Uma barrinha de meio centímetro aqui para dar o acabamento nas cavas. E vou fazer a mesma barrinha aqui no último babado para fazer a barra. Se você preferir, você pode fazer uma barrinha lenço, mas no meu caso, como tem overlock, então não tem necessidade. Então eu vou só mesmo fazer uma virinha para dar esse acabamento. E esse é o nosso vestido finalizado, ó. Então as barrinhas todas prontas. Agora eu vou provar para você ver no corpo como é que ele fica. E esse é o nosso vestido finalizado, então ele fica assim, decote V, os franzidinhos das Três Marias, ó, bem rodadinho, bem solto. Aqui a gente utilizou um tecido em degradê para dar esse efeito e esse destaque aqui no barrado de baixo. Esse aqui é o decote, então ele fica todo forradinho, com um acabamento bem bonito. A parte das costas, com o lastex, ele favorece, dá uma cinturada e fica ótimo em todos os tipos de corpo. E se você quiser acesso ao molde desse vestido, é só clicar no link na descrição desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar para você receber mais conteúdos como esse. Até a próxima aula!